ao participarmos desta quinta sexta-feira dentro do tempo da Quaresma, porque se você olhar bem o calendário quaresmal, nós temos 7 sextas-feiras. Então hoje é a quinta, semana que vem vai ser a sexta e a sétima é a sexta-feira maior, chamada Sexta-feira Santa, o dia da paixão de Jesus, quando às 3 horas Jesus entregará o seu Espírito ao Pai, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, ou ainda: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E as sextas-feiras dentro da nossa igreja sempre assumem um caráter penitencial. Em alguns países é obrigatória, por exemplo, a abstinência de carne vermelha. No Brasil existe a possibilidade, graças a uma concessão dada pela Santa Sé, de substituir a abstinência de carne por uma prática de caridade, uma vida de oração. Isso pode ser muito bem notado nas instruções da Santa Sé para o Brasil. Independentemente da abstinência de carne ou não, nós católicos somos chamados a ver todas as sextas-feiras do ano com um olhar fixo no mistério da cruz do Divino Salvador. Dentro do período quaresmal isso se ressalta um pouco mais, porque o tempo já nos ajuda. É um tempo de silêncio, um tempo de peregrinação com Cristo, para nós assumirmos o jugo suave do Senhor. Jesus nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso de vossos fardos, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e em mim vós encontrareis descanso. Só que esse jugo suave de Cristo, ele tem um peso. Qual que é o peso? Não é o peso do pecado, mas é o peso da perseguição, é o peso da incompreensão. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de sabedoria, e veja bem, o livro de sabedoria consta na nossa Bíblia, mas não consta na Bíblia protestante. Para nós católicos, o livro de sabedoria é inspirado por Deus, o livro da sabedoria contém a palavra de Deus. Se não fosse assim, nós não o leríamos na Sagrada Liturgia e esse livro não estaria na nossa Bíblia. Para a tradição protestante, esse livro é chamado de apócrifo, então eles até reconhecem que é interessante o livro, mas não contém a palavra de Deus, não é o nosso caso de católicos. E o que diz o livro da sabedoria? Que foi escrito 30 anos antes do nascimento de Jesus, uma cidade chamada Alexandria, no Egito, onde havia uma importante comunidade judaica. Um judeu escreve esse livro, destinado aos jovens da comunidade, sobre as responsabilidades de ser judeu em terra pagã. Em Alexandria do Egito, não era uma cidade judaica no sentido estrito, era uma cidade gentílica, com a presença de gregos, com a presença de romanos. Então, como que viver a fé em terra estrangeira? E aí então o autor se vale daquilo que está presente na Sagrada Escritura, dos dois caminhos: o caminho da vida, que é o caminho da palavra, é o caminho da obediência, e o caminho da idolatria, do pecado e da morte. No final do livro da sabedoria, por exemplo, o autor compara dos capítulos 10 até capítulo 19, Israel e Egito. Egito como símbolo da desobediência a Deus, Israel como povo santo de Deus, que colocou a palavra em primeiro lugar. Dentro de Israel, aí o autor se vale do justo. Quem que é o justo aqui? O justo não é aquele que age de acordo com as leis humanas. O justo no livro da sabedoria é aquele que age de acordo com a lei divina. Qual que é a lei divina? A lei dada a Moisés. Então o autor está querendo dizer o seguinte para os jovens: olha, vocês jovens que estudam filosofia nas escolas da época, que fazem academia, vocês não podem trocar a fé dos pais pelos modismos da época. É um livro super atual nesse sentido. Por quê? Porque também nós, em nome dos modismos da nossa época, podemos querer negar a nossa tradição de fé. E aí o autor começa a mostrar como que o ímpio pensa. Quem que é esse ímpio? É aquele que, tendo conhecimento da palavra, não acredita nela, tendo recebido a pregação da lei do Senhor, não quer aderir a ela. O ímpio diz o seguinte: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós
as transgressões da lei. Espera aí, grego ou romano não tinha conhecimento da lei de Deus. Então aqui a gente já se aprofunda um pouquinho mais. Esse ímpio é alguém dentro da própria comunidade judaica de Alexandria. Pessoas que conviviam com os outros judeus, próprios judeus, que não queriam viver mais a santidade. E aí depois a igreja, retomando essa escritura, e os evangelistas vão compreender que esse justo é o próprio Jesus Cristo. Porque o que Jesus Cristo veio fazer? Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim aboli-los, mas dar-lhes pleno cumprimento, disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 17. Inclusive na cruz, veremos que esse versículo será citado. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Qual que é o momento maior de provação de um justo? É o momento em que ele fica sozinho por causa da obediência a Deus. Eu não sei se já passou isso na vida de vocês, mas na minha vida de padre algumas vezes já. Como padre, à frente de uma comunidade ou certas situações em que ao defender a doutrina da igreja, o Santo Evangelho ser incompreendido. E aí nesse momento, se você não tem vida de fé, se você não tem vida de oração, se você não tem consciência aquilo que é o projeto do Senhor, você é derrubado pelos ímpios. Então isso aqui a gente tem que trazer para a nossa vida, porque a fé, ela se prova no fogo. O ouro na sua beleza se prova no fogo. Um dia eu estava com uma pessoa e ela falou assim para mim: olha, Padre Alisson, ninguém é bom marujo em mar calmo. É verdade. Ninguém se prova verdadeiro cristão enquanto não enfrenta as oposições à fé. E aqui a gente tem que fazer uma distinção, porque tem certas pessoas que se opõem a nós por causa do nosso pecado, então nós somos culpados. Mas se nós recebemos uma oposição por causa da nossa fidelidade ao Senhor, é sinal de que nós estamos no caminho certo. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 5, alegrai-vos e exultai-vos, da mesma forma que perseguiram os profetas, vós também sereis perseguidos. E como que você faz essa experiência? Seja o judeu lá de Alexandria, seja Jesus Cristo durante a sua vida, os santos e você. Ora, muitas dessas oposições acontecem dentro da própria casa. Eu mesmo conheço casos de maridos, por exemplo, que atacam as mulheres porque elas vão à igreja. Eles dizem o seguinte: o que vocês vão fazer lá na igreja? Vão ficar puxando a barra da saia do padre? Primeiro que padre não tem saia, né? E é túnica. Ou outras situações, por exemplo, de filhos que vendo que os pais são muito religiosos, obrigado. O justo também precisa de ajuda de outros, né? Obrigado. Vendo que os pais se dedicam muito à igreja, criticam os pais exatamente pela sua fidelidade ao Evangelho. Ou quando algumas crianças, por exemplo, vivendo a vida de catequese, recebem uma certa zombaria dos amiguinhos. Diante dessas situações, nós não devemos desanimar. Olha o que diz o Salmo: do coração atribulado está perto o Senhor. Então, dificuldades na vida cristã são naturais para sacerdotes, para religiosos, para pessoas casadas, para as pessoas que estão solteiras. E às vezes essas dificuldades, como aconteceu no livro da sabedoria, não é fora da igreja não, tá? Às vezes é dentro da igreja, é dentro da comunidade, porque não é todo mundo que está na igreja que está com reta intenção. Daqui a uns dias, na Semana Santa, nós veremos Judas. O que Judas fará? Ele vai vender o Senhor por 30 moedas de prata. Judas estava do lado de Jesus. Judas cuidava do dinheiro do Senhor. Judas era um homem inteligente. Ele escutou a mesma coisa que os demais escutaram. E o que aconteceu com Judas? Traiu Cristo e traiu os irmãos. Eu, como professor de Bíblia, eu sempre digo o seguinte, que a existência de Judas ali é sempre para colocar um ponto de interrogação sobre cada um de nós que sempre está na igreja, junto de Cristo. Vocês viram que quando o padre entra na missa, o que o padre faz no altar? O padre não beija o altar?
Lembra que na última ceia, Judas foi beijar o rosto de Jesus. Não é que esse beijo do Padre é o beijo de Judas, não. O beijo é sinal de intimidade. Então nós não podemos beijar Cristo, falar que nós amamos o Senhor, que queremos viver a sua palavra e às vezes no dia a dia querer derrubar as pessoas que são de Deus. Então isso aqui é uma coisa muito séria que às vezes a gente encontra em várias situações. Jesus no evangelho de hoje, o que acontece? As pessoas querem matar Jesus. Não é brincadeira, não é? A vida de Jesus não foi. Hoje nós carregamos a cruz, traçamos sobre nós o sinal da cruz, sobre os nossos peitos. Mas será que a gente tem consciência do que custou para Jesus isso? Jesus na cruz, gente, não se sentiu nada gostoso, não. Jesus sentiu-se abandonado, Jesus sentiu-se traído, Jesus sentiu-se humilhado. Ele é o justo da primeira leitura, sozinho. O que aconteceu com os apóstolos? Todos eles fugiram, não fugiram? Pedro, que prometeu amores a Jesus, não foi capaz de suportar 3 negações. Só ficou aos pés da cruz algumas mulheres. Só ficou ao pé da cruz o discípulo amado. Sabe para significar o seguinte: se um dia nós formos traídos, se um dia nós formos abandonados, se um dia nós formos incompreendidos, nunca a gente vai ficar completamente sozinho. Sempre vai ter alguém que vai ser expressão da mão de Deus para nós. Então, se você está acompanhando essa Santa Missa conosco, e você fez essa experiência de injustiça, de calúnia, de difamação, se alguém quis colocar areia no teu caminho, meu irmão, não desanime, continue a sua vida. Sabe por quê? Porque a gente pode cair, a gente pode tropeçar, a gente pode até experimentar a cruz, mas se a gente está com Deus, a cruz não é a última palavra. A última palavra será da ressurreição, porque depois de uma noite, sempre vem uma aurora. Isso aqui é fé cristã, amados irmãos. Então, ao viver essa sexta-feira e começarmos a entrar na semana das dores a partir de domingo, não deixe de viver a justiça de Deus, ainda que custe amizades, custe emprego, custe situações, porque é melhor estar com Deus e sozinho ou pouco acompanhado, do que estar rodeado de inúmeras pessoas que no fundo não são de Deus e na primeira oportunidade irá provar a nossa justiça. Vamos continuar então essa Santa Missa, colocando diante do altar do Senhor todas essas situações difíceis que Jesus experimentou e que os justos, os santos, experimentam ainda hoje.